quero fazer uma reflexão com vocês apenas. É uma palavra pequena. Eu quero refletir com a igreja sobre os limites. Hoje nós estamos sendo cada vez mais inseridos num ambiente que parece que gradativamente, de uma forma muito sutil, foi se estabelecendo na nossa sociedade, foi entrando na nossa casa, na nossa família, foi estabelecendo valores e inevitavelmente moldando uma visão. Hoje é muito comum as pessoas terem pouquíssima noção de seus limites, de até onde elas podem ir, do que elas podem fazer, de como elas devem se comportar. Pessoas têm muita dificuldade de fazer essa avaliação. É muito comum nós acharmos nos mais antigos essa qualidade de uma forma mais latente. Pessoas que sabem como se comportam, que sabem. Eu vejo gente que tem dificuldade de saber com que intensidade tem que bater numa porta, certo? Com que postura deve se pedir licença, coisas aparentemente tão simples, mas que me parece que os limites hoje, eles não estão existindo. Nós podemos fazer tudo no momento em que queremos, na forma em que queremos, e inevitavelmente isso tem sido extremamente prejudicial para a sociedade num todo. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, do ambiente cujo qual nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu acho que se entendemos isso melhor, talvez nós podemos de verdade tornarmos-nos pessoas melhores, fazer com que a sociedade se veja, porque é muito difícil você olhar para si mesmo. Eu não sei se você já reparou, mas o seu nariz é logo em cima da boca. Já deu para notar? Onde ele está? Em cima da boca. Mas se você ficar uma semana sem escovar seus dentes, e você entrar numa sala, você pode ter certeza que as pessoas que estiverem lá vai sentir o cheiro da sua boca. Mas você acredita que o seu nariz não vai? Porque avaliar os outros é muito mais fácil do que avaliar você mesmo. Dar sentença para o outro é muito mais fácil. Nós temos muita dificuldade para dar uma olhada no nosso comportamento, no nosso procedimento. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que Deus cria esse ambiente. Se nós somos filhos, vamos imaginar aqui agora como Deus prepara um ambiente para que nós chegássemos, seus filhos. Preste atenção em toda a criação de Gênesis 1, desde a claridade, desde o firmamento, desde as expansões, desde o momento em que Deus separa as águas, que faz a terra, a fauna, a flora, que prepara tudo até o quinto dia, montando toda a estrutura e que prepara um homem com uma capacidade intelectual extraordinária. A Bíblia diz que Adão coloca o nome nos animais. Quando nós olhamos que tipo de filho Deus criou para colocar na terra, talvez se nós olharmos um pouco mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso. E quem somos de verdade? Com tudo preparado, o homem vivendo num ambiente cujo qual recebe a conotação de paraíso. Algumas pessoas ficam confusas com o fato que aconteceu, onde o homem acaba não reconhecendo seu limite
E eu vejo pessoas hoje que erroneamente olham Deus como um aprisionador, se perguntam por que é que tinha uma árvore que não poderia ser comida dentro daquele ambiente. Alguns se questionam por que é que tem um querubim que faz com que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, mas Deus dá liberdade ao mal, a Satanás, de ter acesso ao paraíso. Por que é que Deus não protege o paraíso da entrada do diabo? Por que não, a entrada dele não é restrita no paraíso? Você já parou para pensar isso? Quem deu autoridade a Satanás de acessar o paraíso onde estava o homem? Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos é a capacidade que Deus entendeu que deu ao homem de estabelecer escolhas, de entender e ter discernimento sobre bem e mal, sobre ser capaz de fazer o discernimento de uma forma clara entre o que se deve e o que se não deve fazer, mesmo que isso não seja um pecado. Porque limites tem muito mais a ver com bom senso, gente, do que com pecado. Sabe? Lá na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ter a capacidade de discernir, de entender os limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos nos comportar. E hoje, inevitavelmente, o evangelho tem perdido credibilidade, porque pessoas encontram no nosso comportamento argumentos para falarem mal do nosso Deus. Porque me parece que o primeiro estágio dessa caminhada é o estágio do ímpio, é aquele momento em que entramos na igreja sem Jesus. Depois, quando o recebemos, vamos para o segundo estágio, que é o estágio de crente, aquele que crê em Jesus. Mas não para por aí. Agora precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio de cristão, onde vamos nos comportar como Jesus. Algumas pessoas, me parece, que se paralisaram no ambiente dos crentes. Tem dificuldades, até mesmo de entender o que Deus disse para Davi, quando vai penalizá-lo por uma conduta que fez com que as pessoas falassem mal de Deus. Deus disse para Davi: o que você fez está fazendo com que as pessoas blasfemem de mim, falem mal de mim por sua conduta. Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir os limites. E às vezes, bem intencionados, às vezes, sem malícia, postamos uma foto que não cabe, fazemos um comentário que não cabe, falamos uma palavra que não cabe, utilizamos uma roupa que não cabe. E o que é isso? Na verdade, a dificuldade que temos de entender as nossas limitações. Eu faço questão de mostrar isso a você, usando o Éden. Põe para mim Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Coloca na tela, eu vou falar pouquinho. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Preste atenção. Esse texto está dizendo, Deus está dando uma ordem para que as árvores sejam criadas. E qual é o modelo? O modelo de expansão, de crescimento, de sustentabilidade. Certo? A semente da árvore está nela mesmo, quer por polinização,
certo? Quer sendo expandida pelo vento, quer ser levada por um morcego ou por qualquer outra, quer no seu bico, quer no resto dos seus alimentos, quer nas suas fezes. O que nós estamos vendo aqui é Deus criando um tipo de árvore. Põe o verso 29 ainda do capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, né, de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, né, e toda árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Preste atenção. Quando eu olho para o jardim, eu vejo 3 tipos de árvores. 2 não se reproduzem, me parece que nelas não há semente. E se houver semente em seu fruto, ele não tem autorização de Deus para se propagar. Que árvores são essas, pastores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a Bíblia, e está escrito ali, de toda árvore, aliás, tem texto que diz que todo animal, toda ave e tudo aquilo que Deus criou serve para o homem de mantimento. Se você acha que isso não é liberdade, eu não sei o que é. Com certeza, com as leis que nós temos muito mais restrições das leis humanas do que das leis divinas nesse momento. O que olhamos é um homem que pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida a hora que quiser. A única coisa que ele não pode comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diga-se de passagem que naquele paraíso só tinha uma. Não tinha 100 árvores dessa. Não era por onde Eva passasse e o Adão que tinha uma árvorezinha dizendo: vem. Não, era uma árvore só. O homem podia comer tudo. Fala comigo, tudo. Isso. De novo, que está fraco, fala tudo. Isso. Só uma. No meio de tudo. Uma coisinha só. Se isso não é liberdade, o que é? Eu não sei. Come da árvore da vida, come maçã, come. Pastor, que esse dia me perguntaram numa live minha, que fruto era? Eu falei, boa pergunta, irmão. Quando eu estive lá no paraíso, esse dia o cara perguntou, pastor, e os dinossauros, tiveram quando aqui? Falei, nossa, dinossauro. Eles existiram, mas eu estava aqui não. Gente, não tem a ver com o fruto da árvore, tem a ver com o limite. Essa árvore, se você pensa, ela ainda está na vida de muita gente hoje, que está fazendo ou rompendo os limites que Deus diz para não romper. Esquece o fruto, até porque essa árvore não se reproduziu, era uma só. Então não corre o risco de você passar pela beira do rio aí, encontrar essa árvore e comer. O que acontece é que você pode passar por aí e comer outra coisa que não devia, ultrapassando o limite, desobedecendo. O ambiente é criado com uma proposta de dar ao homem total liberdade. O homem tem acesso a tudo. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus colocou um lugarzinho para se estabelecer. Aquela árvore ali, ó, aquele ambiente, aquele limite, você não pode ultrapassar. Por quê? Para que você saiba que você tem acesso a tudo, mas sou eu que controlo tudo e não você. Só que estabelecer limites ou cumprir isso, talvez não seja algo tão agradável. Gênesis 2, 16 e 17, coloca para mim. Gênesis 2, 16 e 17.
Me ajude aí. Gênesis 2, 16. É porque às vezes o computador lá não tem memória, tem uma vaga lembrança. Ele trava. Esse modelo não vai funcionar hoje. Não vai. Travou mesmo? Deu ruim mesmo? Louvado seja Deus. É o inimigo. Não, é o computador que é ruim mesmo, precisa de outro. Certo? Mas presta atenção, eu vou ler para vocês. Gênesis 2,16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus acaba de estabelecer um limite, dizendo para o homem: pode fazer o que só não pode fazer isso. Mas me parece que quando o homem recebe a instrução, doutora Adriana, não faz, já era. Dá uma vontade de fazer, dá uma vontade de mexer. Você não está nem com vontade, mas se falou que não pode, dá um desejo em tu, certo? E qual é o problema? Deus estabeleceu o limite. E se tem um limite, o Satanás está lá por perto, lá vem ele. Um tempo atrás eu perguntei a Deus: Senhor, fala comigo aí. Por que é que o Satanás ia lá? O Senhor podia bloquear, poxa. Falar para o Satanás: sai de reto. Por que o Satanás? Porque preste atenção. Me parece que Deus nos criou com uma performance, com uma capacidade de performance tão grande, que Deus queria mostrar para o Satanás que nós seríamos capazes de obedecer e cumprir uma missão que ele não conseguiu. Pastor, isso é impossível. Não é, tem gente que consegue. Não é porque você não consegue que é impossível. Pastor, é muito difícil. Difícil não é fácil para ninguém. Aliás, depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. Ah, pastor, é difícil emagrecer, difícil engordar, difícil obedecer, difícil. Mas é possível para muita gente. Está assim de gente, ó, vivendo o extraordinário. E está assim de gente dando mau testemunho. E hoje virou a moda, todo mundo fala que é crente, fica pelado e é nu artístico. Fala palavrão, versículo bíblico, versículo bíblico. Tem evento que eu for, eu falo, o inferno, o céu. Eu fico doidinho. Esse dia eu fui num evento, a mulher falou tanto palavrão, que eu saí de lá abusado. E quando ela terminou de falar, sabe o que ela falou? Agora vamos orar. Eu falei, não vamos, que eu não consigo. Só se for para expulsar uns demônios. Porque hoje virou comum, todo mundo é crente, já viu? Todo mundo, hoje virou moda. Canta um hino, vira crente, parece com a Bíblia, vira crente. Nunca vi um bicho tão bobo igual os crentes. Esse dia eu estava num lugar, a pessoa falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, o senhor não tem cara de pastor. Eu falei, mas sei fazer? Olha para mim agora. Aí peguei a Bíblia que estava, botei. Aleluia. Falei, agora eu pareço? O assunto está mais sério do que a gente pensa. O nosso evangelho, certo? Aquilo que nós pregamos, está sendo banalizado. Então, meu filho, cuidado, porque está assim de gente que não quer obedecer os limites, mas quer andar com fragmentos da palavra de Deus na boca. E Bíblia não é fragmento, você obedece tudo ou não obedece nada. É assim que funciona. Então, o desejo de ultrapassar limite é algo que inevitavelmente, basta que ele seja estabelecido, que inevitavelmente nós vamos enfrentar problemas. O texto diz que a tal da dona Eva, a mulher lá, certo? Não gosta de falar mal dos outros,
Mas a Eva estava lá. Passa ela perto da árvore. E o texto diz que ela viu que a árvore era boa, que o cheiro era maneiro, que era tudo legal. Quantas árvores tinha? Quantas árvores tinha? O que ela tinha que fazer? Nunca mais passar lá. Sim ou não? Mas ela passa hoje, passa amanhã, passa hoje, passa amanhã. Olha para a árvore, olha a árvore, olha para ela, passa. E aquilo falando dentro dela: pega Eva, pega Eva, pega Eva. Porque ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou pecar. Hoje resolvi que vou adulterar. Não é assim, meu filho. Ninguém acorda, ninguém. Adultério é assim, ó. Você que é homem, uma mulher maneira, gostosa, porque a mulher feia não tenta ninguém. A mulher feia entra no céu porque recebe um novo corpo, não é verdade? Isso é heresia, ok? É brincadeira, deleta isso. Mas presta atenção, a mulher, as pessoas olham para você e medem. Olha para tu e vê como tu olha. Dia seguinte, olha para tu de novo. Bom dia. Nossa, você está bonita hoje. Sério? Você acha? Aí vai. Aí cai, aí chega no meu gabinete e falou: pastor, quando eu vi já estava lá. Nossa, teve um encontro com a mulher invisível. Deve ter sido. Ô meu irmão, tem que ter cuidado, sistema de segurança. A tentação está aí. Aquela voz falava para a dona Eva: pega e pega. A vontade só foi crescendo. Um dia ela foi lá e ultrapassou o limite. E aí, é outra coisa que eu também tenho umas perguntas que eu faço que só vai dar, por isso que eu tenho que ir para o céu. Porque se eu não for, nem vai dar para esclarecer. Eu fico imaginando o otário do Adão. Me perdoe. Não está aqui, eu falo mesmo. A Eva falando com ele: ó, eu comi e não morri. Comi e não morri. Se não comer morre. Come, Adão. Se eu sou Adão, eu ia falar para Adão, para Eva: aí Eva, deixa aí em cima. Finalzinho da tarde, depois que Deus chegar, eu como. E a hora que Deus chegasse, eu falar assim: ó, chega aí. Tá vendo isso aqui, ó, mordido? Olha lá, ó. O senhor falou que morria. Difícil de matar aquilo, não é verdade? Não, você está... Ô gente, é o futuro que está em jogo. A gente não pode brincar. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que quem pode te levar ao pecado são as pessoas mais próximas de você. Aquelas que estão mais perto. Sabe o que o Adão faz? Come. Ultrapassa o limite junto com a sua mulher. O texto diz que seus olhos foram abertos e agora eles vão lá e fazem umas roupinhas de folhinha de figueira. Eu fico me perguntando, para quê? Será que eles querem cobrir suas genitálias? Será que eles estão com vergonha de Deus ver aquilo que foi o próprio Deus que fez com suas mãos? Não. Quando Adão tenta cobrir aquilo, a mensagem bíblica não tem a ver com sexo, com pênis, com vagina, com seios. Não. A mensagem tem a ver com intimidade. O que a Bíblia está querendo dizer é que ultrapassar os limites faz com que o infrator perca a intimidade com o Deus Todo-Poderoso. É simples de explicar. Alguém toca a campainha no seu portão. Aí você fala para seu filho e diz assim: vai lá e vê quem é. Aí seu filho vai lá e vê. Se for alguém conhecido, o que seu filho já fala? Entra. E de longe já grita você: mãe, fulano está aí. E fulano já vem entrando.
Porque tem intimidade. Mas se não tiver, seu filho vai lá e fala: "Oh, tudo bem? Eu vim falar com sua mãe. Espera aí um minutinho." Aí você vai lá dentro e fala: "Mãe, quem está aí é fulano." Se não tem intimidade contigo, você fecha a porta da cozinha, dá um pulinho na sala, joga as almofadas no lugar, troca aquela camiseta, bota uma camiseta legal, bota o chinelinho, se possível, às vezes troca até a bermudinha, e aí vai toda arrumadinha. Por que é que você se troca para uma pessoa e não se troca para outra? Porque uma tem intimidade. Quem tem intimidade pode ver quem você é de verdade. Quem não tem intimidade só vê a sua aparência. Quando nós rompemos os limites, seja qual for, inevitavelmente nós vamos diminuir a nossa intimidade com Deus. E nós não podemos resolver isso. Isso é algo que não se resolve. Aquela folha de figueira, ela ia apodrecer, ela ia se degradar em questões de dias. Por quê? Porque nós não temos como resolver e devolver para nós mesmos a intimidade que precisamos ter com Deus. Segundo a Bíblia, gente, a caminhada é crescente, é glória em glória, é fé em fé, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A proposta é crescente, é uma ascensão, onde eu vou subindo de nível. Sabe, é água nos artelhos, é água no joelho, é água nos lombos. É isso que Deus está procurando manter conosco. Uma intimidade que, ao romper os limites, nós abrimos mão dela. O grande desafio é esse. Pastor, antigamente as pessoas tinham mais intimidade com Deus. Claro que tinha. Porque antigamente as pessoas respeitavam mais os seus limites. Hoje pode-se fazer de tudo, nada mais é pecado. Para você, muitas vezes, um funcionário seu chega atrasado na sua empresa, para você chamar a atenção dele, você tem que ter cuidado. Quem fica ofendido. Querido, por gentileza, não quero te ofender. Amanhã você pode chegar mais cedo. Nós estamos olhando para esse ambiente. Cada dia que passa, a qualidade, a nossa qualidade, eu falo de mim mesmo, de crente. Meu filho, está diminuindo demais. Cada dia que passa, a maioria de nós oramos menos. Não precisa levantar a mão, não. Quase não lê a Bíblia. Esse dia eu já falei isso aqui, mandei num culto. Abri a Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Depois de uns 3 minutos, um cara na frente, depois de vasculhar a Bíblia dele, olhou para mim em choque e me disse: "Mas não tem esse livro?" Eu falei: "Pensei que tinha." O infeliz brigando comigo, como se o jumento fosse eu. As pessoas leem menos, oram menos, vêm menos à igreja e quer ter uma intimidade com Deus extraordinária. Não vai rolar. Não vai rolar, meu filho. Vida com Deus é vida com Deus. Orar em todo o tempo, sem cessar. Se aproxime de Deus. Se torne alguém que Deus está procurando, como ele conversou com a mulher samaritana. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É intimidade, para conseguir não ultrapassar os limites. Quando isso acontece sem sucesso, Deus chega e diz para o Adão: "Cadê você, Adão?" Eu acho também isso um texto extraordinário. O Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, chega no Éden e quer saber cadê o Adão. "Adão, cadê você?" "Está atrás da moita." Deus deve ter pensado: ou faz ou desocupa a moita. Já tinha feito. Escute só. Escute, preste atenção em mim. Eu quero que você preste atenção em mim. Nesse momento, o homem diz que tem medo. E Deus pergunta para ele: "Mas quem te ensinou a ter medo?" Ele disse: "A mulher que o Senhor me deu." A culpa, ela não é assumida.
Porque na verdade, gente, eu já falei isso aqui. Um erro, ele não deve detectar o culpado, ele deve detectar um responsável. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade do fato acontecido, mais rápido você consegue corrigir a postura, remediar a situação, consertar, rever as coisas, reconstruir. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem: não, eu sou culpado mesmo, eu não quero saber se você é culpado, eu quero saber se você é responsável. Porque quando você assume responsabilidade, a responsabilidade vai requerer de você uma mudança de postura para corrigir. Eu já citei esse exemplo aqui, quero citar de novo. Eu quebrei um copo na minha casa. Se eu acho que eu sou culpado, o que eu faço? Sabe o que eu faço? Ô gente, quem é que botou esse copo aqui? Isso aqui é lugar de botar copo? Dá vontade de eu quebrar a cara de vocês. O que é esse? Esse é o culpado. Ele quer transferir para alguém. O responsável, ele quebra o copo, o que ele diz? Ô gente, não vem aqui não. Acabei de quebrar o copo, tá? Vocês vão cortar o pé. Eu vou pegar a pazinha, eu vou pegar a vassoura, eu vou varrer os cacos de vidro, vou jogar fora, eu vou lá na despensa, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar e vou ver se tem mais copo para repor, se mais um quebrar. O que é isso? Isso é responsabilidade. Hoje a gente não muda porque não quer, porque estamos transferindo responsabilidades, ultrapassando o tempo inteiro limites e achando que nós podemos resolver. Deus chega e diz: esse negócio não vai dar certo. O verso, olha, esse para mim é um texto extraordinário. Olha só, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus. Presta atenção, porque a Bíblia está dizendo que Deus se torna um estilista, um costureiro. Olha a posição que a Bíblia coloca a Deus. E o Senhor Deus fez, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus diz para eles: essa folha, ela não vai funcionar, então eu vou preparar uma vestimenta para você de pele. Pele de quê? Sintético? Pele de onde? De onde Deus vai tirar pele para fazer uma roupa, para vestir a nudez do homem, para dar ao homem a possibilidade de se reintegrar na comunhão e na intimidade num animal que vai morrer? Não tem pele para vestir o homem sem que alguém morra, sem que o sangue seja derramado. No jardim do Éden aparece agora a figura do Cristo, do Salvador, do Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, daquele que vai nos vestir, ou seja, que vai cobrir a nossa vergonha e vai nos dar condições de sermos íntimos de Deus novamente. Gente, por favor, fale para mim o que a Bíblia proíbe eu e você de fazer que é bom para a gente. Nada. Todos os conselhos bíblicos, tudo aquilo que ela diz para não fazer, é porque é nocivo para nós. Nós somos livres com Cristo e não prisioneiros em Cristo. As pessoas estão mudando essa tônica, fazendo com que os jovens tenham vontade o tempo inteiro. Qual é o grande problema hoje dessa geração? Nós não queremos limites. Queremos ser ateus sem saber o que é o ateísmo. Queremos o comunismo sem saber o que é o comunismo ou o socialismo. Queremos uma vida sexual ativa sem termos noção do preço que vamos pagar por isso. Queremos o divórcio sem saber. Nós estamos olhando para uma sociedade se afundando, simplesmente por coisas tão simples. Saber qual é o seu limite, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Não, eu quero a regra. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, querido. Não é se é pecado. Você precisa saber se é lícito, se convém, se pode escandalizar alguém,
se pode deformar, se pode falar ou podem falar mal da igreja por sua causa, se pode falar mal de Cristo por sua causa. Essa sensibilidade nós estamos perdendo. Quanto mais rápido nós recuperarmos isso, melhor vai ser para todos nós. Porque preste atenção no capítulo 3, no verso 24. O homem está vestido de pele. No verso 21. Mas no 24 diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden querubins, com uma espada inflamada, que andava ao redor para aguardar o caminho da árvore da vida. Caminho da árvore da vida. O homem pode continuar comendo de todas as árvores, inclusive da do bem e do mal, mas ele não pode mais comer da árvore da vida. Trocou. Antes ele não podia comer da árvore do bem e do mal e podia comer da árvore da vida. Agora ele pode comer da árvore do bem e do mal, se é que pode, dependendo da posição que ela ocupa no jardim. Eu também não tenho informações para isso, mas uma coisa eu tenho certeza: da árvore da vida ele não come mais. Ele está vestido, ele vai embora, ele vai sair do jardim. Por quê? Porque ele fez o mesmo erro de Lúcifer, quis ser maior, quis conhecer tudo. Então ele vai embora, porque Deus é justo, e se expulsou Lúcifer do céu, expulsa o homem do paraíso. Agora o homem também está na rua, vestido, é verdade. Mas o mais interessante disso é o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. O desejo de trazer-nos de volta faz com que o tabernáculo seja estabelecido, faz com que a oferta e o sacrifício se estabeleça. É verdade. Mas novamente ele precisa de homens, e os homens fracassam. E o sistema de salvação do Velho Testamento dá lugar agora à beleza da graça, da chegada do Cordeiro, daquele que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me parece que a Bíblia, que é o único livro, a única história, sabe, que o herói morre para salvar o vilão, que aquele que vai para a cruz vai para estender a mão de misericórdia para mim e para você. E por quê, pastor? Por uma coisa muito simples que tem que acontecer. Se começou no Gênesis, como é que isso termina no Apocalipse? É isso que nós precisamos entender. Jesus vem, morre, salva todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele morre para salvar a todos os quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de... Mas preste atenção, Jesus só salva quem o recebe. Eu já falei isso diversas vezes. 2 ladrões, um vai e é salvo e o outro não. Por quê? Porque um disse para Jesus assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. O outro disse: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desça da cruz, me tire daqui. Essa é a tônica de um. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? O Apocalipse, lá na frente. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Ao que vencer. Pastor, de que vitória a Bíblia está dizendo? A vitória de não ultrapassar os limites. Quando é que eu tomo uma ceia? Domingo foi dia de ceia, já você vai cear naquele cantinho, quem não ceou. Mas o que é isso, pastor? É a comemoração. É eu dizendo assim: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu fui tentado esse mês
Eu fui perseguido, mas foi tão difícil, Deus. Eu recebi tantas ofertas, propostas, tantos desejos, tantas tentações, para que eu ultrapassasse os limites. E eu venci. E a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Presta atenção de que quando eu venço, eu recebo de Deus o direito de ir até aquela árvore, é o que está dizendo aqui, a árvore da vida, e ter acesso a ela, aquilo que, ao romper os limites, eu acabei ficando distante. Por isso que a vida do pecador, ela não traz satisfação. Por isso que você nunca vai ver um pecador pleno. Ele pode ser milionário, mas tem algo nele que dinheiro não supre, que coisas materiais não suprem. O homem tem uma lacuna, um buraco, uma peça desse quebra-cabeça, que só a comunhão com Deus. Hoje nós quase não falamos mais de santidade. Hoje as pessoas podem usar a roupa que quiser. Hoje elas podem frequentar os lugares que quiserem. Hoje elas podem fazerem o que quiserem. Por quê? Porque em muitos ambientes o membro da igreja, frequentador, ele se tornou um cliente. Então, se você desagrada a ele, ele pode ir embora. Porque é muito mais fácil mudar de lugar do que mudar de postura. Para nossa mente, ela gasta muito menos energia. É muito menos doloroso para ela repetir um comportamento comum. Todas as vezes que você expõe a sua mente, o seu cérebro a um novo comportamento, a primeira coisa que ele vai querer saber de você é se ele receberá alguma recompensa imediata. E talvez, se esse novo comportamento der para ele uma recompensa imediata, talvez ele acabe cedendo para fazer. Mas se essa recompensa for de longo prazo, provavelmente seu cérebro vai rejeitar e vai manter você nesse comportamento que você já tem há tanto tempo. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi numa velocidade tão grande. Eu estou vestido assim de pastor, né? Que hoje eu preguei de manhã no Café de Pastores de São Paulo, certo? Amanhã de manhã prego no Café de Pastores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque eu me tornei presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, do Comércio. Mas preste atenção, hoje eu tive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou de uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje ouvi isso de novo. Estão me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho
maior de miliciano digital. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já já não tem mais grana espécie, é tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta que eu já estou perdido. Mas vai ser maneiro para a igreja. Eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Se hoje a turma já está... Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora. Nossa, o pastor foi grosso. Grosso é o Satanás. Eu sou um Dom Juan. Então, igreja, eu vou falar uma coisa para você. Até eu estou falando comigo de madrugada. Cláudio, ora, meu filho. Ora, Cláudio. E o olho fala, dorme, Cláudio. Cláudio, o Satanás vai ser solto. Ele está preso ainda, o maluco. Está comandando tudo do presídio. Segundo a Bíblia, ele vai ser solto. E aí eu quero ver, gente, vai ser o maior barato. Eu queria estar na porta do inferno só para ver as pessoas chegando. Nossa, você aqui? Nossa, legal, ainda bem que não vou estar sozinho. Trouxe maiô? Você está rindo, mas o assunto é... Gente, Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão, ela vai nadar de braçada, vai ser maneiro ver a gente sendo preso. Pensa, eu lá preso, porque eu vou, eu não tenho outro jeito. Se falar assim, nega Jesus, eu falo, não vai rolar, você vai ser preso. Vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus, que é filho dele antes de ser o meu. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vão ter intimidade com o Eterno para a gente ter força. Porque a turma está vindo de voadora. Com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando. Eu não gosto nem de falar que já viram o apocalipse na igreja recomeçar. Mas eu vou falar para você, não brinca não. Provavelmente daqui uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Tá? Ah, pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Pastor, está botando medo, vou dormir de luz acesa hoje. Não, o Satanás está aí, eu estou falando sério. Certo? Então não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais. Pastor, nós vamos virar a igreja da restauração, a gente vai virar o que tiver que virar. Assembleia de Deus, vamos embora, bota... Saia comprida, irmã, para de cortar o cabelo, infeliz. Tira os brincos. Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não dá para brincar. Ore pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil, por nossa nação. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos, nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. Respeite sua opinião, respeite seu posicionamento, mas eu acho que você precisa buscar um pouquinho mais de informação. E praticamente não vou falar disso mais, mas se você é a favor de comunismo e de socialismo, me diga francamente, pode levantar a mão aqui, nós não temos problema nenhum para isso. Você mandaria seus filhos
para os Estados Unidos ou para Cuba? Quem mandaria para Cuba para viver lá naquele paraíso cubano? Levante a mão. Você mandaria seu filho para o Canadá ou para a Venezuela? Levante a mão. Você mandaria seus filhos para a Inglaterra ou para um dos países, né, da fragmentação da Rússia? Com todo respeito à opinião de todos, me diga onde é que socialismo e comunismo funcionam. Ah, pastor, o senhor é a favor de... O senhor é Bolsonaro? Eu não sou Bolsonaro. Não, eu não sou um homem. Eu só dou uma olhada de perto. Ah, pastor, mas a ideia do socialismo é fantástica. A ideia é extraordinária, ela só não funciona em lugar nenhum. É isso que eu queria que você pensasse. Pense nisso, porque nós moramos aqui e precisamos orar pela nossa nação. Eu não tenho medo de quem vai ganhar ou perder, porque eu vou orar por quem ganhar ou perder. Se amanhã a esquerda estiver no poder, você pode ter certeza que meu joelho vai estar na madrugada orando pelo governante que estiver à frente do meu país, porque eu vou obedecer a Bíblia. Agora a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pense nisso. Glória a Deus, mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós sempre falamos com o propósito de fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas consigam trazer para a sua vida, para o seu ambiente, uma qualidade de vida melhor. Eu sempre digo isso aqui, quando eu era apenas um pastor itinerante, eu praticamente não tinha acesso aos resultados. Eu ia numa igreja pregar, chegava lá, eu pregava, depois eu virava as costas e ia embora. E eu não era capaz de acompanhar o resultado daquilo que eu estava fazendo. De 8 anos para cá, eu me tornei pastor, e aí eu comecei a acompanhar os resultados das pessoas que me ouviam. É como um professor, que normalmente ele aplica o material didático e depois ele avalia o desempenho de seus alunos. Quando eu me deparei com isso, eu confesso a você que a leitura não foi muito animadora, não. Eu confesso que eu comecei a olhar para as pessoas que a gente ensinava e parece que tinha uns que andavam até para trás. Isso me preocupou muito. Depois de um tempo, eu comecei a gastar, ou investir, a palavra certa, um pouco mais de tempo nesse material, para que as pessoas, elas tivessem acesso a informações que poderiam mudar sua vida de verdade. A igreja, por exemplo, ela não é um hospital, mas às vezes ela exerce a função de um hospital. A igreja, ela não é uma escola, mas às vezes ela exerce a função de uma escola. Vou usar só essas duas instituições e cá convenhamos, medicina e educação, se você for procurar um médico ou uma escola, né, você procuraria uma escola que tem bons professores, um hospital ou uma clínica reconhecida por bons médicos. Aprenda uma coisa quando você for avaliar uma igreja. Palavra de Deus não é tudo a mesma coisa. Você precisa entender que aquelas pessoas que estão capacitadas para o ensino, há lugar que você sai bem municiado. Há lugar, igrejas e ambientes religiosos, onde você recebe uma palavra e uma teologia bem fundamentada. É importante você entender isso. Eu não estou desqualificando. Pastor, mas todos podem pregar a palavra? Eu diria que todos podem evangelizar. Mas quando o assunto é pregação, a gente tem que ter o cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu tenho ouvido na internet gente falar tanta besteira. E pior, está ensinando gente, e eu brinco com isso aqui, vai dar uma confusão na porta do inferno.
Quem ensinou com quem aprendeu. Pensa os dois se encontrando na fila do inferno. Mas você não falou que podia? Pois é, eu falei, mas também vim. Mas isso é um absurdo. E aí eu imagino o diabo chegando. Calma, gente. Vocês vão ter muito tempo. Certo? Entra na fila aí. E vamos entrando devagar. Então quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Que eu acho que se aplicada na sua vida, ela pode melhorar e muito. O tema da minha mensagem é: assuma o governo. Repita isso comigo: assuma o governo. Olha para quem está do seu lado e fala aí, por favor. Não vou ficar pedindo isso toda hora, não. Olha para quem está do lado e fala com força: assuma o governo. Isso, assuma o governo. É isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, abra a sua Bíblia, não sei se vai vir para cá, abre aí, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26, quem achou, diga amém. Gênesis é o primeiro livro. Tá aqui, ó, que coisa boa, gostei desse negócio aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fizemos o homem, ou façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele deve dominar, ele deve exercer governo. O homem foi criado para governar, para dominar. Tem uma lista aqui, e me parece que deixaram na lista só os mais fáceis. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Mas na verdade, o pior governo é governar a si mesmo. Governar seu cachorro, você bota uma coleira, certo? Governar seu cavalo é fácil. Agora, governar você... Por isso que tem muitas clínicas para você aprender a governar. Peguei algumas coisas aqui legais, ó. Tem gente que tem problema de governar comida. Come. E o pior, quanto menos engorda, mais come. Se você pensa que quem come é quem engorda, não. Eu, por exemplo, eu quero comer qualquer coisa. Não engorda de jeito nenhum. Tem um imã aqui que puxa tudo, na minha idade, para a barriga. Certo? Mas preste atenção. Tem gente, e principalmente aquelas pessoas que não podem comer muito, são as que mais gostam de comer. Tem gente que só cheirar a comida engorda. Não precisa nem comer. Certo? E você quer ver tristeza? É mandar você não comer. Você nem está afim. Mas basta dizer não come. Dá uma vontade. E tem gente que é desgovernado para comer. Tem gente que é desgovernado para dinheiro. Não controla dinheiro. Só anda endividado. Tem um nome mais sujo que o do Satanás. Serasa, SPC, tem tudo sujo em tudo, até na tendinha. Está com um vendedor de picolé. Não governa. Tem gente que não governa sono. Ou dorme demais ou não dorme nada. Tem uma turminha aí acordando 1h da tarde, 13 horas, cansado. Você manda fazer alguma coisa, ele diz depois. Depois de quê? Se você não faz nada. E já tem a turma que não controla. Porque não consegue dormir. Tem que controlar o sono com ansiolítico, com algum remedinho. Tem gente desgovernada na língua. Não controla. Fala, mas fala. Se tem uma fofoca, eu estou dentro. Certo? É assim que funciona. Tem gente que não controla sexo. Ou quer fazer demais ou não quer fazer nada. Falta de governo. E olha que você nasceu para governar. Façamos o homem à nossa imagem, à semelhança, e ele governe, ou domine, exerça domínio. Essa é a grande conversa entre Deus e Caim. Gênesis 1,16 diz assim, olha que texto extraordinário. Coloca para mim, dá para colocar? Eu gosto desse negócio aqui, porque aí todo mundo lê. Porque quando eu peço para abrir, tem nego que nem traz Bíblia.
É que hoje também, a gente ainda está com a mentalidade, modelo mental, de que você, para ter que ter Bíblia, ela tem que estar na sua mão, aquela da capa preta. Se ela for numa capa marrom, você nem é tão crente assim. E se ela estiver no celular, você já desviou. Então a gente ainda tem um modelo, está assim de gente com a Bíblia no celular e a gente acha que não tem, né? Mas vamos aqui considerar que todos têm. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior, para quê? Para governar e o luminar menor para governar a... Preste atenção. Quero fazer uma aplicação disso aqui. Deus cria 2 ambientes, um noturno e um diurno. E os 2 são seguidos de um governo. O sol governando o dia, a lua governando a noite. E muito mais do que apenas uma aplicação de um momento. Me parece que a Bíblia quer dizer que em todos os momentos, seja eles de escuridão ou de claridade, sejam favoráveis ou desfavoráveis, aqueles que estiverem vivendo nele têm que aprender a governar. É isso que eu quero ver com você. É mostrar para você esse ambiente que nem sempre vai ser favorável. Onde? No diálogo entre você e sua esposa. Há momentos diurnos, favoráveis, onde a pauta é de alegria, é de satisfação, é de crescimento. E mesmo nesse ambiente, você vai aprender ou ter que ter o governo, porque muitas pessoas, e eu já vou te mostrar, se perdem em ambientes favoráveis. Não se controlam, não conseguem governar os momentos bons. E nos momentos bons desviam, nos momentos bons adulteram, nos momentos bons se perdem, nos momentos bons se endividam. Por quê? Porque não consegue ter controle. Em contrapartida, há períodos noturnos de pautas ruins, desagradáveis, tóxicas, momentos que você tem que ter diálogo com seus filhos, que são bem difíceis, com seu cônjuge, que são bem difíceis, com vizinhos, que são bem difíceis, com familiares que são bem difíceis. E como eu faço nesse ambiente de escuridão? Segundo a Bíblia, eu tenho um governo para o momento do dia e um governo para o momento da noite. Porque a Bíblia diz que há tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, tempo de chorar. Seja qual for o tempo, a Bíblia diz que o homem foi criado para dominar, para governar. É assim que funciona. Quando nós observamos a história do Caim, nós descobrimos que Deus está falando com ele algo preciosíssimo. Põe para a gente Gênesis 4:7. Dá uma olhada nesse texto, marque na sua Bíblia, porque eu acho que ele vale ser lido e relido diversas vezes. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu, e sobre ele dominarás. Preste atenção, Deus está tendo uma conversa para Caim. O momento não é favorável. Caim está muito aborrecido, é noite dentro de Caim. Ele está chateado porque seu irmão foi aceito e ele não. Ele me parece não reconhecer o motivo de não ter sido aceito. E Deus vem conversar com ele. E quando Deus vem conversar com ele, Deus diz a ele: qual é o problema, Caim? Se você fizer o bem, é lógico que você vai ser aceito. Mas se você fizer o mal, não tem aceitação. O pecado, Caim, jaz à porta, mas você deve dominá-lo. Você deve governá-lo. O que Deus está dizendo, gente, é que nesse ambiente da vida, ou você governa, ou você é governado. É isso que nós estamos vendo. Nós precisamos entender que a maioria de nós estamos sofrendo problemas por questões de governo. Não consigo controlar meu temperamento, não consigo controlar meu nervosismo, eu não consigo controlar o tempo que me é favorável. Está assim de gente que enquanto as coisas estão em dia, elas não fazem nada. Nada. Chega um período próximo de que aquilo tem que ser resolvido, elas começam a se incomodar, mas também não resolve. Um dia ou dois antes que precisa oferecer a solução,
ela fica altamente incomodada e no dia ela é capaz de pegar dinheiro emprestado a 30%, 40% de juros, a vender aquilo que tem, a fazer isso, a fazer aquilo outro. Por quê? Porque não conseguem gerenciar as coisas. Muita gente anda sofrendo demais no que diz respeito a isso. Ou seja, na vida, querido, aprenda uma coisa: ou você governa, ou você é governado. E segundo a Bíblia, eu e você fomos criados por Deus para governar. Quem governa aprende a viver muito melhor. Preste atenção, eu vou te dar alguns exemplos. Era dia, aniversário de Herodes, o governador da Judéia. Pelo menos esse é o título que ele tem. Quem governa a Judéia é Herodes, ele é o governador. O dia é bom, é seu aniversário. Ele é o governador, um homem rico, muitos amigos, sua família. O que Herodes faz? Dá uma festa, momento bom, agradável, comemorativo, tudo favorável. O governador da Judéia está lá presente. O que tem nele ou naquela festa? O vinho. Então, ele está alegre, está favorável, tudo é a seu favor, ele tem o controle de todas as coisas, ele é o poderoso, ele é o Herodes. Até que uma doce menina, chamada Salomé, filha de Herodias, dança para o governador, dança para o homem que tem o governo, para o todo-poderoso Herodes. O que Herodes não sabe, que seus convidados não sabem, é que daqui a alguns momentos Herodes perde o governo. Herodes vai abrir mão do governo e dá-lo para uma menina, Salomé. Por quê? Porque ele governava a Judéia, mas não governava a si mesmo. Quando Salomé dança, entorpecido pelo álcool, pela felicidade, num momento de clareza, num momento bom e agradável, Herodes diz: menina, eu gostei tanto da sua dança, que você pode me pedir até a metade do meu reino, que eu vou te dar. Sabe o que Salomé pediu para ele? Salomé pediu para ele a cabeça de João Batista. Mas como assim? Eu quero, mamãe quer ele morto. Não, mas João Batista não fez nada. Mas agora você não manda mais, Herodes. Você já deu sua palavra. Chega, eu quero a cabeça dele aqui, porque quem governa agora não é mais você, quem governa sou eu. Você não disse que eu podia pedir o que quero? Então eu quero a cabeça do João Batista. Quanta gente assim, ó. Basta ganhar dinheiro que não tem mais tempo para Deus, basta viver um momento bom, andar com relógios caros e carros bonitos, que se deita na cama com uma mulher que não é sua. Basta fazer uma operaçãozinha para emagrecer 30 quilos, bota um siliconezinho no peitinho e já acha que é tchutchuca e dá uma pernada no marido. Pare para pensar, está assim de gente, perdendo o governo em momentos bons. Tem uma ascensão no trabalho, passa a ganhar mais um dinheiro, e pensa que aquilo vai ser o tempo, não sabe por quanto tempo, já eu vou chegar lá na frente. Gasta. De repente perde o emprego. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu digo, não, você que não sabe governar, querido. Não sabe governar. Esses dias o cara falou comigo que tinha um negócio aí que os caras pagavam 30% de juro. Você dava o dinheiro à pessoa, umas moedas que estão assim no além. Um cara vendeu a casa, foi morar de aluguel, porque fez as contas. Falou, com o dinheiro da casa, nos 25%, 10% eu pago o aluguel da casa. Extraordinária. E ainda me só, olha que inteligência. Pegou o dinheiro, fala para mim agora, você que é uma pessoa entendida, quantos por cento ela recebeu desse dinheiro? Nada. E sabe quem é o culpado disso? Satanás. Nem sei onde estava nesse momento, mas com certeza nem precisou ir para perto dessa pessoa.
que a ganância já estava lá. Porque tem gente que não controla nada. Momentos bons pode levar pessoas a perder o controle da sua vida, a fazer coisas que podem ser altamente destrutivas. Cuidado, às vezes é numa festa, menina, que você está se divertindo, que o diabo bota no seu caminho um menino que acaba com a sua vida. Às vezes numa saída de uma noite, que um garoto de bem morre a tiro do lado de quem? Sim ou não? Tem que dar uma olhada nisso. Olha só, o momento era difícil, hein? Momento difícil, Jesus está preso, o bicho está pegando, todo mundo já decidiu que ele tem que morrer, e beleza. O Pôncio Pilatos chega perto de Jesus, também é um governador, também é um cara de um posicionamento extraordinário, o Pilatinho. E aí ele fala para Jesus, falou, ó, eu posso tirar você dessa enrascada. Eu imagino Jesus assim, ó. Fala alguma coisa, Jesus falou, não precisa falar nada, está tudo sob controle. Quem está no governo aqui sou eu, queridinho. Eu gosto disso. Gente, o ambiente era noturno, era desafiador. Davi está com as suas tropas vencendo, o momento é agradável. Davi tinha mulher paca, pensa num cara cheio de mulher, maluco. Só mulher maneira, imagino eu. O cara é rei, vai ter mulher ruim. Ruim é cachaceiro, não é verdade? O cara é monarca, só mulherão. Pensa, usando lingerie de grife, umas donas cheirosas. O momento é favorável, ele está descansando no palácio, dá uma olhada na dona tomando banho, se deita. Não é um infeliz? Não podia controlar, governar suas emoções? Ele governava Israel, mas não governava a si mesmo. Eu acho que a Bíblia está falando conosco, que essa palavra chegou para mim hoje, para a minha live de manhã. Cláudio, cuidado com o governo. Porque tem hora que eu perco. No diálogo com a minha mulher, se eu não prestar atenção, eu me desgoverno. Falo que não devia. Sua velha, gorda, lenta. Estão gravando isso? É brincadeira, meu amor. Isso aqui é brincadeira. Você sabe que eu brinco. Senão estou perdendo o governo aqui, me lasco lá. É ou não é? Você consegue entender? Então, entenda bem. A maioria das pessoas se atrapalham muito quando o assunto é governar. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, sabe essas igrejas, não vou falar o nome não, mas essas igrejas assim que todo mundo canta, parece um viveiro. E cantou as mulheres, cantou as crianças, cantou os homens, cantou os varões, cantou as varetas, cantou. Até os visitantes cantou todo mundo, cantou tudo, tocou a turma tudo aqui, tocou lá, e só um garoto cantou 3 vezes, porque ele cantava bem, quem não sabia cantar chamava ele, vamos lá. E aquela coisa que você mais ou menos conhece, e quem ia pregar sou eu, ainda era ceia. E aí eu já estou para morrer. Eu fui treinado na escolinha batista. Eu já estou para morrer. Aí o cara que vai me dar a palavra falou, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Quero lembrar a todos que ainda é Santa Ceia e o pastor Cláudio está aqui, tem 15 minutos para falar. Graça e paz, irmãos. Isso é o que sai aqui. Mas aqui dentro, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Isso é uma coisa, eu vou reclamar, hein? Estou muito feliz de estar aqui. O nome disso é governo. Entendeu? Muito honrado nesse momento. Eu só tinha 15 minutos. E eu ia fazer em 15 minutos. Porque eu aprendi assim. Comecei a contar uma história. E contei uma história, contei uma história, contei uma história, contei uma história. E quando ela ia fazer o desfecho, deu os 15 minutos. Falei, olha gente, acho que não tem tempo suficiente para terminar a história. Porque Deus quer que eu volte aqui uma outra vez. E aí eu volto e termino a história. Quero agradecer o irmão pela oportunidade. Toma. E sentei. E o pessoal, como é que termina? Eu falei, não posso, só tinha 15. Você tem que aprender a se controlar. Tá assim, de mulher que não se controla. Uma mulher descontrolada, uns homens descontrolados, uns filhos que não têm controle. Uma sogra descontrolada, uns empresários descontrolados, uns vizinhos descontrolados. Nós estamos vivendo um ambiente de descontrole. É assim que funciona.
às vezes os meninos descontrolados. Tem tudo. Tem de tudo. Nós precisamos entender que quando você assume o governo da sua vida, todas as outras coisas viram periféricas. Você para de reagir e aprende a responder. Por que dá tanta confusão? Porque sua mulher fala um negócio, a primeira coisa que você faz é o quê? Reage. Sabe? Não sei se você viu isso. Está aí na rede. A mulher pede o café. Filha, traz o café para mim. Na xícara, ela falou, não, traz no rodo. Joga no chão e puxa. Você está rindo de quê? Muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de responder, nós reagimos, dependendo do que entra. E a maneira que entra, sai sem filtro. Sai sem filtro. Está assim de gente que não consegue ter o governo. Não governa seus filhos, não governa seu casamento, não governa seu dinheiro, não governa seu tempo. Tem gente que não tem tempo para nada. Parece até que só tem 2 horas para ela do dia. Porque os outros fazem tudo. Eu era assim. Acabava o dia, não fiz quase nada. Eu estava conversando com um amigo, ele falou, Cláudio, por que você não faz nada? Eu falei, não sei, rapaz. O tempo passa numa velocidade. Ele falou, não, Cláudio, 1 minuto é 60 segundos. Eu falei, eu sei. Então é 60 para você, para mim, para fulano, para tu. Por que os outros fazem e você não faz? Eu falei, porque o Satanás está furioso. Ele falou, não, porque você é indisciplinado. E você quer ver um troço chato. Gente que é disciplinado. Pensa. Acordo às 5h30 todos os dias, tu já ficou com raiva. Corro 5 quilômetros. Chego em casa, tomo meus suplementos. Leio 5 capítulos da Bíblia. Mais ainda uma parte de 2 livros que estou lendo. Você não faz isso nem no dia todo. O cara acordou faz 3 horas. Já fez o que você não faz. Por quê? Porque ele governa e você não. E sabe o que é pior? Para os indisciplinados, o disciplinado é escravo, sim ou não? Sim, isso é uma escravidão. Eu prefiro ficar reprovado na Universidade Federal do que estudar. Prefere. Prefiro ficar gordo desse jeito do que correr assim. Deixa eu te falar uma coisa. O indisciplinado é que é escravo do seu humor. Ele é escravo de tudo. O disciplinado é aquele que tem o governo. E eu quero te mostrar isso aqui agora, na história de um camarada que, para mim, no que diz respeito a governo, aliás, a história dele é de governo. Ele já entra no contexto bíblico, 17 anos, José, sonhando com o texto do Gênesis. Eu sonhei que o sol e a lua, presta atenção, os astros criados para governar. A história de José é uma história de governo. O texto diz que ele é o filho mais novo, treinado no meio de seus irmãos. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovens, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ele andava com essa turma, mas o texto diz que vai ser governador. Mas como alguém governa no futuro, se não é capaz de governar no presente? Preste atenção, Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores de Midian, tiraram e alçaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Meu irmão, ou esse cara assume o governo de suas emoções, ou ele nunca mais perdoa seus irmãos. É assim. Por quê? Porque é o interesse do maligno azedar o seu coração, fazer com que você perca o governo de suas emoções, se encha de mágoa, de ressentimento, de angústia, de tristeza, de aborrecimento, de decepções. É isso. Porque pessoas assim têm problemas. Esse dia eu tive uma experiência com uma pessoa que me pediu oração.
E de repente ela começou a me falar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, eu estou com aquilo. E ela foi falando aquilo comigo, e eu estou esperando para orar. E à medida que ela falava, nitidamente eu via que o que estava governando aquela mulher era mágoas de seu esposo. Eram dores e aborrecimentos daquilo que viveu. Quando eu botei a mão nela, mas nossa, ela se entortou toda, eu abracei e comecei a clamar ao Senhor para libertar aquela mulher, não apenas de um poder maligno, do mal, das trevas, mas de suas lembranças que governavam as suas emoções, que enfraqueciam suas emoções para que elas fossem empoderadas, né, pelo mal, para que o mal pudesse tomar conta delas. Eu vejo José controlando suas emoções. Ele vai para o Egito, sim, vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, mas ele era governador antes de ser governador do Egito. Ele governava seu comportamento perto de gente que não tinha governo. Você vai para a escola e vai lidar com todo tipo de criança. Criança que não estuda, criança que fala palavrão, criança que criança disso, adolescente daquele jeito. Mas você não é qualquer uma. Entenda isso, não interessa o que as pessoas estão fazendo, você tem que ter governo. É assim que funciona. A cabeça de fulano mudou depois que foi para a faculdade. Que nada. Está assim de gente que vai para a faculdade e continua controlando, governando suas ações, seus posicionamentos. José é alguém que governa, sim, antes de ser governador do Egito, ele governa a sua própria vida, suas próprias emoções. Gênesis 39, verso 3 diz assim: vendo, pois, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Preste atenção, José está lidando com as riquezas de seu Senhor. Quanto mais ele trabalha, a bênção de Deus não está sobre Potifar. A bênção de Deus está sobre José. E tudo o que Potifar entrega na mão de José, prospera. E sabe o que acontece? Ele controla suas emoções para não mexer em nada do seu patrão. Nada. Eu já trabalhei em lugares e já vivi em ambientes que pessoas vinham comprar e diziam assim, ó: você pode botar aí na nota mais tanto? Ou você pode me dar um desconto para que eu possa ficar com o dinheiro do desconto porque estou comprando algo para outra pessoa? Nós precisamos aprender a governar a nossa vida de forma a entendermos que para prosperarmos não precisamos usurpar nada de ninguém. Hoje muitas pessoas têm adversidades grandes no quesito bens materiais. José era alguém que tudo o que seu patrão tem está de vento em popa, crescendo o tempo inteiro, e ele não mexe em nada de seu patrão. Capítulo 39, verso 3. E vendo, pois, capítulo 39, verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Preste atenção. A mulher do patrão dele disse: deita comigo, cara, vira meu amante. Você já toma conta tudo que é do meu marido mesmo? A bênção está sobre você, fica comigo, José. Presta atenção. Lembra quando eu disse que Davi vê uma mulher tomando banho lá longe e traz para perto, porque perdeu o governo? Eu vejo uma mulher tão perto, agarrando José, e José dizendo: eu não vou me deitar com você, senhora. Eu não vou me deitar. Mas você não tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de beber, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de ver pornografia, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, às vezes, de voltar a usar droga, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de me prostituir,
mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de viver um sexo ilícito, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho governo, porque Deus diz que tudo o que eu sinto, eu posso governar. Não há desculpa, nem para mim e nem para você. José é alguém que mostra tudo isso. Comportamentos errados, eu não compartilho. Por quê? Porque eu tenho governo. Ah, é? Corações feridos, machucados, decepcionados, o seu não vai ficar assim? Não vai, querido. Ó, eu já falei isso aqui, cada dia talvez eu fale um pouco. Meu pai casou 8 vezes, me deram para famílias diferentes. Eu tive que sobreviver à tentativa de abusos sexuais. Eu tive que sobreviver o abandono e a proteção, mas nem por isso me tornei uma pessoa amargurada. Sabe por quê? Eu não tive pai, eu não tive mãe. Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu descobri que eu não dependia de um ser humano para assumir o governo da minha vida. Eu dependia de um Deus que eu ia colocar em primeiro lugar, e eu me tornaria governador das minhas finanças. Você sabe quanto tempo eu não tenho dívida? Eu tenho compromisso, porque só é dívida depois que vence. Enquanto não vence é compromisso. Compromisso eu tenho muito, certo? Tenho governo. Agora, ó, café estava me fazendo mal. Pensa. Quem gosta muito assim de café, se você ficar, dá dor aqui, dá dor lá, você fica até meio zonzo. Pois é, eu também estava nesse vício. Falei com Deus: Senhor, eu tenho que deixar o café. Ele não está me fazendo bem. Estou falando para você deixar não, tá? Estou falando para você deixar aquilo que te prejudica. Se o café não te prejudica, chama no cafezinho, certo? Aí a Coca-Cola, deixei a desgramada da Coca-Cola, que eu tenho esperança de ter no céu. Aí eu falei: lá eu tomo, certo? Mas aí eu troquei a Coca-Cola por água com gás, com limão. Lascou, aumentou a acidez do estômago. E aí o Cláudio falou: você não toma mais, hein? Eu falei: já respirar. Nem eu posso mais. Não pode Coca-Cola, não toma café, não toma isso. Mas eu aprendi que eu posso assumir o governo. Falei: eu vou mudar meu casamento, e meu casamento vai ser extraordinário. Você não pode. Falei: eu posso. Que não pode, porque é eu conversando comigo mesmo. Que a maior discussão é eu e eu. Levantar de manhã, levanta. Eu falo: não levanta. Acordo, falo: dorme. Faz exercício, que exercício nada. Faz bem para você nada? Nem para você, nem para mim. Olha a gordura da picanha, o que ela fala comigo? Come. Olha como é que ela está amarelinha, está saborosa, Cláudio. E aí o outro Cláudio fala: come não, que Deus tem prazer na sua morte, você ainda vai dar mole? Aí eu falo: deixa quieto. Controle. Aí o que eu vejo de... as mulheres vêm conversar comigo: pastor, se eu não falar, eu infarto. Falta nada, dona. Ninguém quer a senhora do outro lado lá, não. A senhora vai ficar por aqui mesmo, certo? Então pare e pense. Quando eu olho para essa historinha aqui, gente, eu vejo que agora José é governador do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi fácil chegar ali? Foi fácil chegar? Mas ele chegou porque governou. Pastor, 2 períodos ele vai governar. Sim, um período de prosperidade. 7 anos. Pensa. Nesse período bom, alguém precisa de governo? Sim ou não? Sim, porque senão joga tudo fora. Presta atenção. O Egito se fortalece no momento bom para crescer no momento ruim. Ué, pastor, mas como assim? Sim. Ele se fortalece no período bom porque tem governo.
E cresce no período ruim porque tem governo. Porque quem tem governo prospera. Quem não tem, vê os outros prosperarem. Essa é a grande verdade. Estou falando de prosperidade, estou falando de riqueza. É disso que eu estou falando. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma mensagem que fala comigo. Olhe as áreas que você tem dificuldade de governar e veja se não são elas a que lhe traz mais prejuízo. Estabeleça um governo, uma normativa, um processo, um ambiente onde você governa, você decide. Quero terminar com a história de uma mulher que governava seus relacionamentos. Um dia ela está vendo passar perto da casa dela um homem que parece um homem de bem, que parece um homem legal, um homem justo. Ele tem o título de profeta, mas não interessa o título que ele tem. Ela vai avaliar o cara. Por quê? Porque ela governa a vida dela. Eu não quero saber se é rico, se é pobre, se é culto, se é indouto, se está na mídia, se não está. Eu não estou aí para o título das pessoas. Na minha vida quem decide quem entra sou eu. Eu é que tenho o governo. Ela olhou e disse: quem é aquele? É o profeta. Ela diz: eu não quero saber, eu vou ficar de olho nele. E à distância, ele pareceu um bom homem. E ela disse: mas à distância eu não consigo ver direito. A melhor coisa que eu tenho a fazer é trazê-lo para minha casa. E o que ela está fazendo? Avaliando Eliseu. E o que Eliseu está fazendo? Avaliando ela. Porque é assim. Isso é relacionamento sadio, onde você avalia e é avaliado. Porque isso demonstra governo. Esse dia eu cheguei numa festa, eu já falei isso aqui. Cheguei numa festa, umas músicas esquisitas, umas letras pornográficas, umas donas quase peladas, e chamaram eu. Eu cheguei, umas donas só, os mamás quase de fora. Parecia a festa da mimosa. Uma arleta pornográfica, Marco. E aí eu cheguei. O cara que me convidou falou: rapaz. Falei: irmão, falando uma coisa pra tu. Foi pra essa festa que você chamou eu? Foi, pastor. Falei: irmão, ou eu tô na festa errado, ou essas músicas e essas donas que tá aí, ó, corre pelada, estão na festa errada. Você entendeu, meu filho? Eu não participo disso. Você enganou. Mas chamei o senhor para fazer uma oração, expulsar os demônios. Nossa, pastor, o senhor é radical. Querido, eu tenho que ser quando o assunto é meus princípios. Nossa, até gostava de ouvir o senhor, nem venho mais, porque o senhor segrega. Eu segrego ninguém não, rapaz. Eu só sei que o lugar que me cabe e o lugar que não me cabe. E pronto, acabou. Não segrego ninguém não, respeito todo mundo. Agora tem que me respeitar. Bota umas donas quase pelada. Eu sou homem. Se eu fico lá naquela festa, eu fico olhando para onde? Para o céu. Louvado seja Deus. É lógico que não, pô. Ia estar lá vasculhando, a dona ali. Cadê? Eu sou homem. Não, tem homem aqui, aqueles homens que gostam de mulher, levanta a mão. Isso. Tem uns malucos que, não vou nem levantar porque eu não sei. Não, nós somos da época, meu irmão. O bagulho é doido. Para nós, não é? Nós ficávamos excitados vendo calcinha no varal. Nós somos dessa época, a turma mais antiga aí, ó. Hoje os caras trocando mulher por videogame. A mulher vem, amor, e o cara: peraí que eu vou fazer um gol. A dona falando: vem mexer no meu joystick. Poxa. Você tá rindo, mas o assunto é sério. Ô, meu irmão, você determina. Ela falou assim: veja o que passa por mim. Isso, vem aqui na minha casa. O Eliseu foi lá. E eu imagino ela, vendo como é que o Eliseu come. O papo do Eliseu, a conversa dele, o comportamento do garoto que ele carrega consigo. Ela está avaliando ele. Ô, queridos, você está aqui me avaliando. Você está aqui avaliando o pastor. Você está aqui avaliando a igreja. Você está aqui avaliando a estrutura. Você está aqui avaliando tudo. O tempo inteiro você está avaliando e sendo avaliado pelo mal. O tempo inteiro.
Sabe o que ela diz? Marido, vamos arrumar um lugar para esse camarada ficar aqui na nossa casa quando passar por aqui? Mas por que ela não fez isso quando ele estava lá fora? Porque ela não sabia quem ele era. Assuma o governo da sua vida e sofra menos. Determine o protocolo para se entrar nela. Aprenda a governar seu dinheiro. Aprenda a governar suas emoções. Aprenda, assuma o governo. Por quê? Porque você foi criado para governar. Façamos a imagem, a semelhança, e você vai governar. Governar sobre o quê? Sobre tudo. Quando? De dia com o sol, de noite com a lua, independente do ambiente, obscuro ou na claridade, eu tenho o governo. É assim. Ficou ruim o ambiente? Governe. É José, escassez. É a prisão, escassez. São os anos de fartura. É a casa de Potifar, fartura. Ele era governador em qualquer ambiente. Não permita que a sua vida seja como a de Herodes. É um momento bom, agradável. Eu entrego o governo na mão de uma menina para definir quem vive e quem morre. Por favor, não faça isso. Faça como Eliseu, o ambiente é obscuro, está ruim, o garoto que está com ele está desesperado, os arameus cercaram a casa dele, ele mantém o governo e diz: calma garoto, está tudo sob controle, Deus é conosco. Mas está muito escuro, eu não vejo saída. Pois é, você não vê porque você é menino. Quando você for homem e amadurecer, você vai conseguir enxergar e ter o governo de suas emoções. Por muitas vezes no seu casamento, você vai viver dias e noites. Muitas vezes com sua família, dias e noites. Muitas vezes com seus recursos financeiros, dias e noites. Muitas vezes com questões no ambiente eclesiástico, na igreja, dias e noites. Muitas vezes você com você mesmo, sabe, fazendo uma introspecção, dias e noites. Mas de dia, lembre-se, tem um sol, de noite tem uma lua. Mas Deus está dizendo: nunca perca o governo. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos, rapidinho. E como eu disse, você tem o governo. É você que governa. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra nos ensina que fomos criados para dominar sobre todas as coisas. E às vezes é fácil dominar sobre peixes, sobre répteis. Às vezes é fácil exercer domínio em tantas áreas, mas quando chega a hora de governar as nossas ações, o nosso temperamento, a nossa língua, nós temos dificuldade. Que essa palavra hoje, que ela nos inspire a sermos governadores de nós mesmos, governando, ó Pai, a nossa vida pautada nos ensinamentos de Tua palavra. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor também por essas vidas, pastorzão? Glória a Deus.